Oi, oi. Vamos lá. Hoje eu quero trazer o entendimento do outro, que é o significado de Libra, a partir da projeção. Vamos entender melhor. O que significa projeção segundo a psicologia? Projeção é quando você não reconhece um aspecto em você mesmo e ele é projetado em outra pessoa, e quando aquela característica te afeta, é um sinal de que a projeção está acontecendo. A projeção acontece de forma inconsciente, porque se você se dá conta de que está projetando alguma coisa em alguém, isso não é projeção, porque é inconsciente, é um mecanismo de defesa. O objetivo do ser humano é se fortalecer como ego. O ego é o sentido de eu. À medida que a gente fortalece o ego, o eu, a gente geralmente segue um caminho, uma direção. Então eu me fortaleço a partir dessas características. Geralmente a gente tem as influências da família, da sociedade, dos amigos na construção da nossa personalidade, na construção do nosso ego. Então a gente vai se fortalecer naquilo que a gente considera como eu. Eu sou isso. Porém, no caminho do desenvolvimento humano, da espiritualização, a gente vai chegar num período onde a gente vai entrar em contato com a alma. Então o ego entra em contato com a alma. A alma vai representar todas as características que a gente considera como não eu. Então, se você se fortaleceu nessa direção, você é um ego forte nessa direção, vai chegar o momento de, se você quiser continuar no seu desenvolvimento espiritual, você também vai precisar considerar as outras características humanas. E aí acontece a projeção inconsciente. A alma vai passar a trazer para você situações e pessoas do qual você considera como o oposto do eu. Tudo isso tem a ver com a necessidade do equilíbrio representado por Libra. Então, se você é uma pessoa que sempre foi calma, a alma vai atrair para você pessoas que têm a raiva mais explosiva para poder você equilibrar. Se você é uma pessoa extremamente racional, a vida vai trazer pessoas muito emocionais para poder você equilibrar. Porque o objetivo do caminho da espiritualização é fazer a integração das características humanas. Então você está aqui como ego, como uma ilha, o ego é o administrador do consciente, e ao seu redor você vai ter todo o oceano de infinitas possibilidades. Esse oceano de infinitas possibilidades a gente vai chamar de alma. Então o ego vai começar a entrar em contato com a alma, e a alma ela aparece ao nosso redor a partir das pessoas que são atraídas para a nossa vida. Cada pessoa tem um propósito na nossa vida como parte de nós mesmos. Aqui em Libra a gente consegue encontrar dois arquétipos para poder ilustrar melhor esse signo. Um deles é o arquétipo da ânima e do ânimos. Vamos falar sobre eles. À medida que o homem se desenvolve, geralmente ele vai se desenvolver na postura masculina, no lado yang. O lado yin representa a parte interna dele, a parte inconsciente dele. Jung chamava essa parte inconsciente do homem como ânima. Então a ânima vai ser projetada nas mulheres ao redor dele. Então, à medida que o homem se fortalece como ego masculino, o oposto dele vai ser a parte feminina, que vai ser vista ou nos sonhos ou nas pessoas ao redor dele. Então o desenvolvimento do homem por completo se dá com a necessidade do contato com mulheres também, ou com a figura feminina dentro dele, o aspecto yin. Da mesma forma serve para mulheres. A mulher vai se desenvolver como ego feminino e a figura interna dela vai ser chamada de ânimos, que vai ser projetada nos homens. Portanto, aqui a gente vê novamente Libra como um signo de relacionamentos. A pessoa vai atrair para ela aquela parte do qual ela sente que seria um complemento. Porém, os relacionamentos no sentido inicial é apenas nos trazer partes nossas do qual a gente não se identifica ainda. Então, o primeiro nível dos relacionamentos a gente pode dizer que são pessoas que são atraídas para a nossa vida para poder a gente aprender algo com elas. Porque o nível mais maduro dos relacionamentos é você já é inteiro, depois que você é inteiro, você escolhe com quem se relacionar. Porque a partir das parcerias você consegue ir mais longe. Mas antes disso, voltando ao caso dos homens, ele vai precisar desenvolver a parte feminina dentro dele mesmo, chamada de ânima, que ele vai encontrar nas mulheres ao redor dele.
a mulher vai precisar desenvolver a parte masculina dela mesma, chamada de ânimos, encontrada nos homens ao redor dela. Na figura do homoafetivo, por exemplo, o que pode acontecer é o homem vai estar com uma identificação maior com o lado feminino e vai buscar o lado masculino em outros homens. A mulher vai estar identificada mais com o lado masculino e vai buscar a parte feminina em outras mulheres. Então a alma vai trazer ao seu redor a configuração necessária para o seu desenvolvimento. Se você é homem e sente atração por homens, é porque existe um propósito para isso acontecer. Porém, como a gente vem de uma sociedade cheia de moralismo, isso tende a ser mal visto, mas estamos ultrapassando isso já. Mesma coisa para as mulheres. Se você é mulher e sente atração por outras mulheres, é porque de alguma forma o aspecto feminino em você precisa ser desenvolvido também. Quando acontece a atração a nível sexual, é um sinal de uma certa urgência para aquela integração acontecer, mas essa parte sexual a gente só trata depois. Então, em resumo, quando a gente fala do arquétipo da ânima e do ânimos, a gente vai estar falando da contraparte sexual que existe dentro de cada ser humano. Uma pessoa só é inteira por si só quando ela desenvolve ambas as polaridades. Mais uma vez, o yin e yang não se separa. Porém, no nosso caminho evolutivo, a gente vai se identificar mais com um dos lados para depois ir fazendo a relativização de todas as partes e se tornar um ser humano por completo. E aí a ânima no homem, a gente vai encontrar tanto no símbolo da lua, que representa uma parte do feminino, quanto no símbolo de Vênus, que também é uma parte do feminino. Então, para poder a gente entender como é a parte feminina daquele homem, a gente vai estudar Lua e Vênus. Geralmente, a atração que esse homem vai sentir por outras mulheres vai estar representado pelo signo e pelos contatos que esses dois planetas fazem no mapa dele. O mesmo serve para as mulheres. Porém, como a mulher tem o ego feminino, ela vai desenvolver mais a face da Lua e de Vênus, e as faces do Sol, de Marte e de outros pontos vai ser projetada nos homens. Então, o tipo de homens que essa mulher vai atrair para a vida dela vai estar relacionados com o signo do Sol e com o signo de Marte. Até ela entender que esses homens na vida dela, na verdade, fazem parte da polaridade Yang, do lado masculino dela mesma. E tudo isso a gente encontra aqui no signo de Libra, que tem como objetivo final trazer o equilíbrio dentro de nós mesmos. Mas antes desse equilíbrio acontecer, ele vai aparecer no outro. Ele vai aparecer uma projeção inconsciente. A gente vai continuar explorando um pouco mais sobre o tema dos relacionamentos, porque eu diria que é um dos temas mais procurados por todo mundo, né? Por que a gente se atrai por determinadas pessoas? Por que algumas pessoas vivem em maior solidão? Por que algumas pessoas não conseguem parar dentro de determinados relacionamentos e nem manter uma estabilidade? Tudo isso é tema de Libra. Então, quando a gente vai estudar um signo, a gente não está estudando uma pessoa. Se todo ser humano tem um ímpeto de relacionar-se com outras pessoas, esse ímpeto é traduzido como Libra. Então, os signos são as traduções de partes da nossa realidade. Entendendo o signo, você entende como que a vida funciona. E por aí vai. Vamos embora.